Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Visitamos o ateliê Cuscuz. Aqui há madeiras carregadas de aromas e viagens para contar, feitas de muitas histórias e que dão origem a óculos, brincos e outras peças bem bonitas e curiosas. Tudo pelas mãos da Ana e do seu pai, Amâncio. A primeira vez que os primeiros óculos que eu fiz, não me contei com lágrimas. Chorei. São praticamente exclusivas para cada pessoa. Tudo começou com um projeto de licenciatura na cadeira de marketing. Tínhamos que apresentar um produto e fazer toda a campanha de marketing. Então, a partir desse projeto, também começaram a surgir outros trabalhos para desenvolver nas outras cadeiras e eu pensei, não, se calhar eu vou criar um projeto que consiga desenvolver ao longo da licenciatura e ao longo das várias cadeiras. A revolução foi que ela um dia apareceu-me aí com papel A4, com os desenhos, com os moldes dos óculos e perguntou-me se eu era capaz de fazer aquilo. Como nunca nada me deu medo e comecei a montar o óculos. Trouxe umas paletes, comecei a trabalhar, não tinha noção nenhuma do que era fazer óculos. Comecei a aprender técnicas porque ninguém me ensinou nada, tudo o que eu sei foi à minha custa. Na altura que eu apresentei um trabalho em marketing, criamos as redes sociais, o Instagram e o Facebook, e acho que mais ou menos 3 meses depois recebi uma mensagem no Facebook de uma designer de moda, a Catarina Oliveira, a convidar-nos para desenhar uma colaboração com ela para ser apresentada em outubro de 2015. Num dos desfiles principais da moda de Lisboa. É uma memória de infância. A minha mãe é brasileira e eu tenho uma relação muito próxima com o Brasil, desde pequena sempre passei lá aquelas férias grandes com a minha avó e assim. Então, no Brasil sempre houve essa cultura de projetos manuais, produtos locais, a questão também com a natureza, algo espontâneo. E pronto, eu pensei, se calhar quero que seja uma coisa portuguesa, mas que tenha também essa origem. E o cuscuz no Rio é com tapioca e é um doce, que é vendido como se fosse tipo os carrinhos de gelados. E a minha mãe, pronto, sempre parou nessas carrocinhas para comprar cuscuz depois de um passeio, sei lá, algures, a um museu, algo assim. E pronto, é uma memória de infância que... Nós não fazemos reciclagem, porque reciclagem basicamente é a última fase do material. Antes dessa, podemos fazer 1001 coisas, antes da reciclagem, porque na reciclagem existe uma transformação da matéria e depois essa matéria nasce de novo. Então, quando nasce de novo, adicionam outros componentes. E esses componentes não são tão amigos do ambiente. Ou seja, o que nós fazemos é reaproveitar, não é? Transformamos um material, mas não a matéria. Há uma mudança na forma e na utilidade. Estas madeiras, esta por exemplo, isto aqui, portanto, são móveis que amigos nos oferecem, são para descartar, eles vêm aqui comigo se dá para... Eles fazem sempre essa pergunta, achas que isto dá para fazer óculos? E eu assim, só vendo, a borra de café é interessante. O que é que acontece? Se eu misturar muita borra de café, fica assim escura.
Mas se eu misturar pouca borra de café na resina, nota-se transparência e nota-se os pigmentos dentro da resina, os pigmentos pretos do café, e fica interessante. Começamos com os óculos de sol. Na produção dos óculos de sol tínhamos e temos, não é, muitas sobras, pequenas sobras que já não dão para construir outros óculos, então começamos a juntar essas sobras. Fiz porta-chaves, mas essencialmente brincos. Mas também já fiz um objeto que é mais artístico, que é um monóculo. Na década de 60, o que a minha avó me contou, a minha avó que mora no Rio, que existiam vários fotógrafos espalhados pela cidade, até por pontos turísticos. E pronto, basicamente eu tenho vários monóculos da minha mãe que contam um pouco da infância e da adolescência dela. Surgiu uma colaboração com uma fotógrafa que fotografa em analógico e pronto, basicamente nós recriamos esse objeto, não usando plástico, usando madeira. As fotografias que estão dentro, ou as películas, são também da temática de sustentabilidade, algumas são um bocado também irónicas, têm sacos plásticos, têm árvores. Quando vejo um pedaço de madeira eu trago logo, porque nós, à medida que vamos desbastando, vão começando a aparecer os efeitos da madeira, uns mais claros, outros mais escuros. Acho que foi ela. Os jogos que eu lhe fiz, as hastes, por acaso, tinham um nó em cada lado, o nó da madeira. Ficou lindíssimo. Mas houve uma cliente que escolheu uma vez uns óculos que queria assim, como aqueles. Impossível porque a madeira traz muitas surpresas, não é? Action. Desenho em cena foi o desafio apresentado a alguns artistas na exposição que vamos agora conhecer. Podemos visitá-la no Centro Cultural Penedo da Saudade, com intervenções de 4 artistas em 4 salas deste espaço. Nós fomos convidados a fazer uma exposição que relacionasse desenho com teatro. Desenho que pudesse aparecer representado, digamos assim. Que tivesse alguma coisa a ver com performance também. Isto foi uma ideia da Filipa Malva, que está a trabalhar com o Instituto Politécnico de Coimbra e, portanto, surge no seguimento, como consequência de um trabalho que a Filipa também está a organizar, uma conferência de desenho e performance. A minha ideia, uma vez que falamos da relação do desenho com a cena, com a arte performativa, é acionar o espaço desta sala para ele se tornar performativo de alguma maneira. E então o que acontece é que eu construí uma maquete exatamente desta sala, projeto uma série de vistas da minha janela de casa, que eu pintei em particular durante o período do confinamento, sempre a mesma vista, sempre a mesma cidade, que é a minha cidade, que é Lisboa. Essas vistas são projetadas aqui e para cada uma delas, elas vão passando várias delas, para cada uma delas nós escutamos um dos meus sonhos. Interessa-me também esse lado do espectador, que no teatro tradicional, o mais clássico,
está sempre inerte e é colocado em posição a uma certa distância da ação, do teatro, do que é que vai acontecer em cena, e há esse plano geral, não é, que também vem do cinema, e esse plano geral fixo, que é diferente de outras linguagens do cinema, por exemplo. E interessava-me também pegar no desenho nesse ponto de vista, no ponto de vista do espectador, nesse lado inerte, que ao mesmo tempo também tem uma ação, e nessa dualidade entre aquilo que é a ação do ator e a ação do palco em relação à inércia do espectador. Um dos pontos de partida para a forma como depois acabei por construir esta exposição era dar essa hipótese ao espectador, à pessoa que vem ver a exposição, de também construir a sua prancha, desenhar as suas linhas. Então, quando me fizeram a proposta para esta exposição, Desenho em Cena, tentei fazer assim uma espécie de balanço de alguns dos meus trabalhos em cenografia. Encontrei assim uma espécie de ponto de encontro entre esses meus trabalhos de cenografia e bastantes dos meus livros de ilustração, que era sempre a questão da linha. Em muitos dos meus livros trabalho a questão da linha, como ela se pode transformar. E também em alguns dos meus trabalhos em cenografia também tinha muita utilização da linha. Quando trabalho com uma companhia de teatro, estou dentro de um coletivo e as ilustrações aparecem fruto de muito trabalho de ensaios, presença em ensaios, testes, experiências, conversas. São os atores que vão resolver, que vão dizer o que é que se pode fazer. Ou seja, também a partir da ação que eles fazem, uma série de testes e exercícios que fazem em sala, nós começamos também a ver o que é que pode acontecer. É o momento antes do traço, aquele gesto é uma linguagem demasiado ligada ao corpo e daí que e depois tem esses dois lados, daí que também me interessava estes duplos desenhos podem ser vistos de um lado e do outro, e eu acho que isso é mais óbvio, é mais claro, mas sim, de várias leituras, da leitura da ação, da leitura da inércia, da leitura a longa distância e que pode ter vários pontos de vista. Portanto, aqui queria-se assim um bocado esse percurso e preencher os desenhos com as personagens no lado mais do rodapé também me interessava por causa desse alongamento, em oposição com a verticalidade destas peças. Filipe Furtado esteve no nosso estúdio para apresentar o disco de estreia. Prelúdio dá nome a este disco com inspiração em terras açorianas. O trio Filipe Furtado apresentou-nos 2 temas deste novo trabalho que viaja pelo jazz e muitas outras sonoridades. Samba brasileiro é o que me faz cantar. Não quero mais isso daí, tirem o jazz daqui. Eu quero um samba só.
quero mais isso daí. Tirem o jazz daqui. Eu quero um samba só pra mim. Eu acho que já desde miúdo eu comecei a ter aulas de guitarra para aí aos 15 anos. Depois, entretanto, interrompi, né? Aquilo foi uma coisa assim muito ligeira. E depois já estava em Coimbra, já estava a estudar jornalismo, mas tinha na cabeça que preciso estudar música a sério, quero ser músico. E pronto, nessa altura, na transição, estava a acabar a licenciatura, mais ou menos já entrei no curso de jazz da Tone Music School, um bocado para arranjar ferramentas e tentar, ou seja, levar a coisa a sério, né? Precisava de aulas. Pronto, eu acho que sempre tive a minha primeira guitarra quando era muito miúdo, né? Pedi aos meus pais para me oferecerem, embora não soubesse fazer nada com aquilo, consegui safar as aulas de música, consegui fazer troca da flauta de visel pela guitarra. O professor disse, professor, posso trazer-te em guitarra. Ele ensinou-me 4 acordes que eu não fiz de utilização nenhuma daquilo, mas ao menos não tive que fazer prova com flauta de bisel e, portanto, só isso já me salva a vida para aí 4 vezes. Mas acho que é uma relação muito próxima. Acho que também vem muito da música brasileira, ou seja, de gostar muito de, se calhar primeiro com a guitarra elétrica, havia algumas coisas com guitarra elétrica, assim, aquele rock assim, indie, alternativo ali dos inícios dos anos 2000. Se calhar se tivesse começado com outro instrumento mais novo, acho que não seria um problema. Acho que a guitarra foi o meio para fazer música. Se calhar se tivesse tocado outro instrumento mais cedo, talvez faria da mesma forma, não é? Portanto, mas a guitarra, por norma, parece mais acessível, ou pelo menos há mais recursos para aprender ao início. Mas digo que é uma boa relação, não é? Sempre uma coisa muito íntima, ou pelo menos a maioria das canções começaram quase todas, né, estar sentada com a guitarra e fazer experiências antes de adicionar camadas e pensar no que é que o trompete vai fazer, o que é que quer em termos rítmicos da bateria. Quero um samba, eu 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 quero um samba feito só para mim. Portanto, acaba por ser sempre a base das canções, começa sempre com a guitarra, inevitavelmente, a menos que esteja a experimentar fazer alguma coisa com o piano. Esta terra não é minha, esta terra nem é tua, isto é terra de ninguém. Morreremos de longe jurar, nos teus passos percorrer, como amantes à loucura. Diz-me se lá fora cai chuva, que no voeiro hei de ser. Uma coisa linda de morrer, eu acho que marca muito uma estética influenciada por coisas que tu havia agora e que tu havia, se calhar, nos últimos 2 anos. Ou seja, também é o facto de mudar, ou seja, a base do disco todo é sempre a guitarra, mesmo que alguns temas possam ter outras camadas, até com piano, não é? Mas aquele é uma diferença completa. É tudo com um Fender Rhodes, que tem um instrumento que tem umas cores completamente diferentes, e isso é assumido, não é? E aliás, até com o próprio Sim, que disse, não, isto é o som que eu quero agora. Também tem muito mais a parte já, uma transição se calhar com menos letra, ou seja, que há mais espaço para a improvisação. Até eu a fazer aqueles sketches ali de 2 momentos ou 3 que há ligação em que não há letra, não é? Ou seja, de eu também pensar, assumir isso enquanto compositor. Às vezes eu não quero letra, se calhar a letra pode ser uma frase, pode ser um poema inteiro, como há outros temas do disco que são poemas musicados ou letras inteiras. Ou seja, de perceber que podemos brincar com a forma, pode ser isso. Eu posso querer fazer um tema só com 2 frases que eu acho que façam sentido para a energia
e para o sentimento que quero transmitir, e depois o resto é banda, quero se calhar ter mais trompete, quero estar se calhar a improvisar mais, ou seja, eu acho que já mostra assim, faz um contraste com o resto que está no disco. Eu acho que há muito aquela ideia, eu vejo isso com outros músicos, quando uma pessoa começa a compor a guitarra, esta ideia do canto-autor, seja o que isso for. Não estou a dizer que isso é mau, já me chamaram assim, ou já me identificaram dessa forma, mas eu também, por ter estudado jazz, quer dizer, na minha cabeça eu sempre tive esta ideia, ou seja, nós temos que começar a base para um sítio, não é? E não posso, ou se calhar não tive a disponibilidade às vezes de criar de raiz temas com outros músicos. Fui convidando, mas devido a várias coisas isso não aconteceu. Então fui compondo os temas, mas quer dizer, tinha a ideia que queria o trompete e queria a bateria, porque tinha esses sons na minha cabeça. Claro que o que é muito notório, a maioria dos temas, inicialmente, antes de haver um baterista definido, quando começaram a aparecer, já eram muito pensadas com a ligação entre a voz, guitarra e o trompete. É um resultado das primeiras experiências. Acho que há uma história, sejam pelos poemas que são musicados, sejam as letras das canções que são muito pessoais. Não é? Tem uma canção que é inspirada na minha avó, no meu avô, ou seja, eu acho que quem poderá ouvir o disco mais tarde, de início ao fim, acho que percebe que há uma narrativa. Eu, enquanto músico, claro, estou sempre naquele papel ingrato que é, estas músicas já não são novidade, portanto é sempre aquele lidar com como é que eu, enquanto sou músico agora, o que é que eu pretendo para o futuro e como é que eu era enquanto músico se calhar há 3 anos atrás, há 4 anos, porque alguns temas têm já essa idade. Mas eu acho que as pessoas conseguem perceber uma narrativa, eu acho que ele é muito, acho que o disco, pelo menos nesse sentido, tentei que os 10 temas, depois alinhados no disco, tivessem, ou seja, acho que há uma ideia de viagem, há muito esta coisa entre a questão dos Açores, ser dos Açores e estar longe dos Açores. Eu quando estou a compor, não é? Na minha cabeça estou sempre a ver muitas cores e paisagens dos Açores, então isso inevitavelmente leva-me para aí. E acho que se as pessoas conseguirem sentir isso, para mim já é um bom sinal, não é? Eu ficarei muito feliz. Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa.